Se você entrar nesse vestido de 90 mil, ele é seu, disse o famoso empresário da moda Marcelo Siqueira, gargalhando enquanto toda a elite paulistana achava graça naquela humilhação disfarçada de brincadeira. Flávia Maria, a garçonete que estava ali para trabalhar, mas acabou como centro das atenções daquele circo armado para promover o vestido de 90 mil reais, ícone da nova coleção da boutique de luxo de Marcelo. A jogada de marketing foi apostar com aquela garçonete humilde que pesava 98 quilos, que ela seria incapaz de caber naquele vestido dourado em 30 dias. O que Marcelo não sabia é que aquela mulher não era apenas uma garçonete, e o que ela ia revelar em um mês faria ele se arrepender pelo resto da vida. E no dia marcado, exatamente 30 dias depois, ela voltou. E não foi só o vestido que chocou a todos. Se você gosta de histórias de justiça e reviravolta, se inscreve aqui no canal. É rápido e me ajuda muito a trazer todos os dias um novo vídeo emocionante para você. Vamos agora acompanhar essa história que vai te deixar sem palavras? O Palácio Tangará era um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. Localizado no bairro de Pinheiros, cercado por jardins projetados por Burle Marx, o lugar respirava elegância e dinheiro. Era ali que a elite paulistana celebrava os eventos mais importantes da alta sociedade. Naquela noite de 15 de março de 2025, o salão principal estava preparado para o lançamento da nova coleção Primavera-Verão da MS Fashion. Lustres de cristal pendiam do teto alto, mesas redondas cobertas com toalhas de linho francês, arranjos florais que custavam o salário mensal de uma família inteira. Flávia Maria empurrava o carrinho de serviço pelo corredor lateral. Aos 30 anos, ela trabalhava como garçonete para a empresa terceirizada, que atendia os eventos do hotel. O uniforme era simples, mas elegante. Blusa social branca, calça preta justa, gravata borboleta preta e sapatos pretos de salto baixo. Havia 6 meses que ela fazia aquele trabalho. Antes, tinha sido atendente em lanchonete, vendedora de loja, caixa de supermercado. Sempre empregos que pagavam pouco e exigiam muito. Sempre invisível. Mas Flávia não tinha nascido para ser invisível. Ela tinha nascido com talento nas mãos. Talento que herdou da mãe, Dona Carmen Maria, costureira oficial da escola de samba Mocidade Alegre. Durante a infância inteira, Flávia cresceu cercada por paetês, plumas, pedras brilhantes e metros de tecido. Aprendeu a costurar antes de aprender a escrever direito. Aos 18 anos, entrou na faculdade de moda, na Universidade Anhembi Morumbi. O sonho era se tornar estilista, criar roupas que fariam as mulheres se sentirem poderosas. Estava no 3º semestre quando o diagnóstico chegou. Câncer de mama, estágio 3. A mãe tinha apenas 52 anos. Flávia trancou a faculdade no dia seguinte. Vendeu o notebook que usava para criar os designs digitais. Vendeu as roupas boas que tinha. Vendeu tudo que podia ser vendido. E começou a trabalhar em 2, às vezes 3 empregos, para pagar o tratamento da mãe. Foram 4 anos de luta. 4 anos vendo a mulher mais forte que conhecia definhar, perder os cabelos, perder o peso, perder a cor da pele. Mas Dona Carmen sobreviveu. O câncer entrou em remissão e ela voltou a costurar na Mocidade Alegre, mais magra, mais frágil, mais viva. Flávia, no entanto, nunca voltou para a faculdade. As dívidas eram muitas. O dinheiro era pouco e os sonhos pareciam luxos que ela não podia mais se dar. Naquela noite, enquanto servia bandejas de canapés para mulheres vestindo joias que valiam mais que apartamentos, Flávia tentava ser o que sempre tentava ser: invisível, não fazer barulho, não cruzar olhares, não existir. O evento estava no auge quando Marcelo Siqueira subiu ao palco. Ele tinha 30 anos, cabelo castanho escuro penteado para trás com gel,
barba feita com precisão milimétrica. Vestia um terno azul marinho da própria marca. Camisa branca sem gravata, o primeiro botão aberto de propósito. O tipo de homem que sabia que era bonito e usava isso como arma. A MS Fashion era a marca de moda dele. Inaugurada 5 anos atrás com dinheiro da família, a empresa cresceu rápido, vendendo roupas de luxo para a elite paulistana. Marcelo tinha talento para marketing pessoal. Aparecia em revistas, em programas de TV, em eventos sociais, sempre cercado de modelos e influenciadoras. Senhoras e senhores, a voz dele cortou as conversas do salão. Bem-vindos ao lançamento da coleção Primavera-Verão MS Fashion. Esta noite é especial porque vamos apresentar a peça mais cara que já criamos. As luzes do salão diminuíram. Um refletor se acendeu, iluminando um manequim no centro do palco. E ali estava ele, o vestido dourado. Era deslumbrante. Caimento sereia que abraçava o corpo do manequim. Tecido dourado que brilhava como ouro líquido sob a luz. E cobrindo todo o corpete e a saia, milhares de pedrarias importadas que cintilavam como estrelas. Este vestido, Marcelo continuou, custou R$90 mil para ser produzido. Pedrarias austríacas, tecido italiano, corte feito à mão durante 200 horas de trabalho. É uma obra de arte. E como toda obra de arte, apenas pessoas especiais podem usá-la. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Flávia estava próxima ao palco, segurando uma bandeja com fatias de brownie de chocolate belga. Cada fatia vinha com uma pequena tigela de calda de chocolate quente ao lado. Marcelo desceu do palco e caminhou entre as mesas, cumprimentando os convidados. Quando passou por Flávia, parou. Olhou para a bandeja, pegou um prato com o brownie e a tigela de calda. Você, ele disse olhando para ela. Como se chama? Flávia sentiu o estômago apertar. Flávia, senhor. Flávia. Ele repetiu o nome devagar, como se estivesse provando o gosto. Trabalha aqui há quanto tempo? 6 meses, senhor. Marcelo olhou para o brownie, depois para ela, depois novamente para o brownie. Um sorriso começou a se formar nos lábios dele. Um sorriso que não tinha nada de gentil. Você deve adorar esse brownie, não é? Ele falou alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Deve comer um monte desses quando ninguém está vendo. Risadinhas começaram a surgir. Flávia sentiu o rosto esquentar. Eu não como nada durante o serviço, senhor. Ah, não? Marcelo ergueu a voz ainda mais. Porque pelo seu tamanho, parece que você come bastante. As risadas ficaram mais altas. O sangue de Flávia gelou. Ela queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse. Queria estar em qualquer lugar menos ali. Mas Marcelo não havia terminado. Ele se virou para o salão, a voz agora projetada para todos ouvirem. Vejam só, temos aqui uma garçonete que claramente adora comida. Aposto que ela nunca se preocupou com o próprio corpo na vida. Mais risadas, celulares começaram a surgir. Algumas pessoas já estavam filmando. Sabe o que vou fazer? Marcelo voltou a olhar para Flávia. Vou ser generoso. Vou dar uma oportunidade para você. Ele caminhou de volta ao palco e apontou para o vestido dourado. Se você, Flávia, conseguir caber nesse vestido em exatos 30 dias, eu te dou ele. R$90 mil de presente. Palavra de Marcelo Siqueira. O salão inteiro virou para olhar para Flávia. Ela estava paralisada. As mãos tremiam segurando a bandeja. E então, Marcelo fez o que faria o vídeo viralizar por toda São Paulo nas próximas horas. Ele pegou a tigela de calda de chocolate quente que estava no prato e derramou deliberadamente sobre a blusa branca de Flávia. O líquido marrom escuro escorreu pelo tecido branco, criando manchas que pareciam as de uma vaca. A calda quente queimou a pele dela através do tecido fino. Pronto, Marcelo riu. Agora você parece ainda mais com o que é, uma vaca gorda. O salão explodiu em gargalhadas. Flashes de celulares iluminaram o rosto de Flávia. Ela estava sendo filmada.
fotografada, sua humilhação sendo eternizada em pixels e compartilhamentos. 30 dias, Flávia! Marcelo gritou enquanto voltava para o palco. O que me diz? Aceita o desafio ou vai continuar sendo uma vaca gorda para sempre? Lágrimas queimavam nos olhos de Flávia, mas algo dentro dela, algo que estava adormecido há anos, acordou naquele momento. Não era apenas raiva, era uma determinação fria, calculada. Ela olhou para Marcelo, depois para o vestido dourado, depois para as câmeras que filmavam, e disse a única palavra que mudaria tudo. Aceito. Flávia trancou-se no vestiário dos funcionários e deixou as lágrimas finalmente caírem. A blusa branca estava arruinada, manchada de marrom, o chocolate já endurecendo no tecido. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia tirar o uniforme. Quando ficou apenas de camiseta, olhou-se no espelho embaçado da parede. E pela primeira vez em anos, realmente se viu. 30 anos. 30 quilos acima do peso. Cabelo sem corte há mais de um ano. Pele sem tratamento. Olheiras profundas de cansaço crônico. Quando foi que ela havia se tornado aquilo? A resposta veio como um soco. Aos 21 anos, quando trancou a faculdade para cuidar da mãe doente. Foi ali que Flávia Maria, a garota que sonhava em revolucionar a moda brasileira, morreu. E nasceu apenas mais uma mulher invisível, trabalhando em empregos que não amava, sobrevivendo em vez de viver. O celular vibrou no bolso da calça. Era a mãe. Filha, eu vi. Todo mundo está mandando o vídeo. Você está bem? Flávia sentou no chão frio do vestiário, ainda segurando o telefone. Não, mãe. Não estou bem. Vem para casa. Vamos conversar. Meia hora depois, Flávia estava na pequena casa em Brasilândia, zona norte de São Paulo. Dona Carmen a esperava na sala, ainda vestindo o avental cheio de paetês e linhas coloridas. Aos 64 anos, ela era magra, tinha os cabelos completamente brancos e as mãos marcadas por calos de décadas costurando. Esse homem é um demônio, Dona Carmen disse assim que viu a filha. Um demônio de terno caro. Flávia se jogou no sofá velho. O vídeo já passou de 500 mil visualizações, mãe. 500 mil pessoas me vendo ser chamada de vaca gorda. E 500 mil pessoas vão te ver vencer. Dona Carmen sentou ao lado da filha. Você vai aceitar esse desafio de verdade? Já aceitei. Na frente de todos. Então, você precisa de um plano. Nos 40 minutos seguintes, mãe e filha conversaram. E foi Dona Carmen, com sua sabedoria de décadas, costurando fantasias impossíveis, quem plantou a semente da ideia. Flávia, você sabe costurar melhor que 90% das pessoas que trabalham com moda nesta cidade. Você sabe construir roupas, sabe modelagem, sabe caimento. E mais importante, você sabe quando alguém está escondendo algo. O que você quer dizer? Aquele vestido que ele mostrou no palco. Dona Carmen pegou o celular e abriu o vídeo do evento que já estava circulando nas redes sociais. Ampliou a imagem do vestido dourado. Olha as pedrarias, olha o padrão de aplicação. Flávia olhou e então viu. Isso não foi feito à mão em 200 horas. Os olhos dela, treinados por anos vendo a mãe trabalhar, captaram a irregularidade. Isso foi aplicação industrial, provavelmente feito na China e importado pronto. Ele mentiu sobre o vestido. Se ele mentiu sobre isso, Dona Carmen disse devagar, o que mais ele está mentindo? Flávia sentiu algo acender dentro dela. Não era apenas raiva, era curiosidade profissional, era a designer adormecida acordando. Mãe, você ainda tem os contatos da área de eventos, das costureiras que trabalham para os estilistas? Tenho contatos que vão desde o Bom Retiro até os ateliês da Oscar Freire. Por quê? Porque nos próximos 30 dias eu não vou apenas emagrecer e caber naquele vestido.
Vou descobrir cada mentira que Marcelo Siqueira já contou. E quando voltar àquele salão, não vou destruir só a arrogância dele, vou destruir tudo. Dona Carmen sorriu. Era o tipo de sorriso perigoso de quem passou a vida lutando e sabia reconhecer uma guerreira quando via uma. Então vamos começar. Naquela mesma noite, às 2 da manhã, Flávia estava sentada na frente do computador velho que dividia com a mãe. Começou a pesquisar tudo sobre Marcelo Siqueira. A primeira página de resultados mostrava artigos de revistas de moda, fotos em eventos sociais, entrevistas onde ele falava sobre empreendedorismo e inovação. O rosto sempre sorrindo, sempre confiante, sempre cercado de mulheres bonitas e homens poderosos. Mas Flávia continuou procurando. Segunda página, terceira, quarta, quinta. Então, na sexta página de resultados, encontrou algo pequeno. Uma notícia publicada 3 anos atrás em um blog de fofocas da região da Oscar Freire. Ex-funcionária denuncia irregularidades trabalhistas em marca de luxo. O nome de Marcelo não estava explícito, mas os detalhes batiam. Marca de moda masculina e feminina, dono jovem, boutique na Oscar Freire. A matéria dizia que a funcionária havia sido demitida sem justa causa após questionar o não pagamento de horas extras. Flávia clicou em outro resultado, depois outro. Durante as próximas 3 horas, montou um quebra-cabeça assustador. 5 denúncias trabalhistas arquivadas nos últimos 4 anos. 3 processos de sonegação fiscal que misteriosamente desapareceram das notícias após poucas semanas. 2 acusações de assédio moral que nunca viraram processo formal. Marcelo Siqueira não era apenas um empresário arrogante. Era um predador protegido por dinheiro e conexões. Quando o sol começou a nascer, Flávia tinha uma lista de 12 nomes. 12 pessoas que haviam trabalhado para a MS Fashion e saído em circunstâncias estranhas. Também tinha outra lista. Academia 24 horas perto de casa, nutricionista popular com consultas a preço acessível, aplicativo gratuito de exercícios. 30 dias. Ele havia dado 30 dias. Ela usaria cada minuto. Não apenas para caber no vestido, isso seria apenas o teatro. O verdadeiro trabalho seria descobrir cada podridão escondida sob o terno azul marinho de Marcelo Siqueira. Flávia levantou da cadeira, foi até o quarto e olhou para o próprio reflexo mais uma vez. 30 dias, Marcelo, ela sussurrou. Aproveite cada um deles, porque será tudo que te resta de liberdade. 5 da manhã. Do dia seguinte. O despertador tocou e Flávia já estava acordada. Havia dormido apenas 2 horas, mas a adrenalina corria nas veias como combustível. Vestiu um conjunto de moletom velho que encontrou no fundo do guarda-roupa e calçou o único tênis que tinha, um All-Star, desbotado dos tempos de faculdade. A academia mais próxima ficava a 15 minutos de caminhada. Quando chegou, o sol ainda não havia nascido completamente. O lugar era simples, sem o luxo das academias de Pinheiros e Jardins, mas tinha o essencial: esteiras, pesos livres, aparelhos básicos. E tinha um preço que cabia no orçamento apertado. Primeira vez? Perguntou a moça da recepção, uma garota de no máximo 22 anos com cabelo rosa. Primeira vez voltando? Flávia respondeu, surpreendendo-se com a própria firmeza. Ela não tinha dinheiro para personal trainer, mas tinha o YouTube. Durante a primeira hora, assistiu vídeos no celular e tentou copiar os movimentos. O corpo doía, as pernas tremiam, o suor ensopava a camiseta velha. Mas cada gota era um pedaço da humilhação sendo queimado. Às 7 da manhã, voltou para casa. Tomou banho frio. O chuveiro estava sem gás e sentou-se no computador. Já tinha uma lista de 12 ex-funcionários da MS Fashion. Agora precisava encontrá-los. O primeiro nome era Juliana Tavares, ex-gerente de loja. Flávia a encontrou no LinkedIn. Mandou uma mensagem direta.
Juliana, meu nome é Flávia. Trabalhei em um evento da MS Fashion e fui humilhada publicamente por Marcelo Siqueira. Vi que você trabalhou para ele e saiu há 2 anos. Podemos conversar? Enviou antes que pudesse se arrepender. Nos dias seguintes, a rotina se estabeleceu. Academia às 5 da manhã. Investigação das 7 às 9. Trabalho de garçonete das 10 às 7 da noite. Mais investigação das 8 às 11 da noite. Dormir da meia-noite às 5. Repetir. Flávia cortou completamente açúcar, refrigerante, pão branco, frituras. Começou a comer apenas arroz integral, frango grelhado, ovos cozidos, verduras. A conta do supermercado aumentou, mas cada real gasto era um investimento na vingança. No terceiro dia, Juliana Tavares respondeu à mensagem. Podemos nos encontrar, mas não pelo LinkedIn. Anota meu número. No quarto dia, elas se encontraram em uma padaria pequena no Tatuapé. Juliana tinha 35 anos, cabelos castanhos curtos, olheiras profundas e as mãos tremiam ao segurar a xícara de café. Ele me destruiu, Juliana disse com a voz baixa. Trabalhei para ele durante 3 anos. No começo era ótimo. Salário bom, comissões altas, ambiente aparentemente profissional. Mas aos poucos começou a mostrar quem realmente era. O que ele fez? Assédio moral constante. Me humilhava na frente das clientes quando eu não batia as metas absurdas que ele inventava. Gritava, xingava, dizia que eu era incompetente. E quando reclamei para o RH, fui demitida no dia seguinte, sem justa causa. Perdi tudo. Você processou? Tentei. Mas ele tem advogados caros. Ofereceram 20 mil reais para eu desistir e assinar um acordo de confidencialidade. Eu tinha contas para pagar. Aceitei. Flávia segurou a mão dela. Você conhece outras pessoas que passaram pelo mesmo? Juliana fechou os olhos. Quando abriu, havia lágrimas. Conheço pelo menos 8. No 8º dia, Flávia havia perdido 3 quilos. No 12º, eram 6. Mas o peso que realmente importava estava crescendo na pasta do computador. 23 páginas de depoimentos, prints de conversas de WhatsApp, cópias de processos trabalhistas arquivados, e-mails que ex-funcionários haviam guardado, comprovantes de pagamentos irregulares. Marcelo Siqueira tinha um padrão claro. Contratava pessoas talentosas, geralmente em situação financeira vulnerável. Explorava ao máximo. Quando questionado, assediava moralmente. Quando processado, pagava para silenciar. Durante 8 anos, desde que abriu a MS Fashion, ele havia feito isso impunemente. No 15º dia, uma nova peça se encaixou no quebra-cabeça. Juliana apresentou Flávia a Roberto Andrade, ex-contador da empresa. Roberto tinha 50 anos, cabelos grisalhos e havia sido demitido sem justa causa 6 meses atrás, quando descobriu irregularidades fiscais graves nas empresas de Marcelo. Tenho cópias de tudo, Roberto disse durante o encontro em um café na Avenida Paulista. Notas fiscais frias. Comprovantes de sonegação, documentos que ele acha que foram destruídos. Está tudo guardado em um pendrive. Por que você nunca usou isso? Flávia perguntou. Porque homens como Marcelo Siqueira têm advogados que custam mais que minha casa. Sozinho eu não teria chance. Mas você... Ele olhou para ela com esperança. Você tem algo que ele não esperava. Você tem atenção. Depois daquela humilhação que viralizou, você tem holofotes, e holofotes são a única coisa que homens como ele temem. Naquela noite, Flávia voltou para casa com o pendrive no bolso. Conectou no computador. O que viu fez o estômago revirar. Pastas organizadas por ano, de 2017 até 2025, cada uma contendo centenas de documentos. Notas fiscais falsas. Comprovantes de pagamentos sem registro, planilhas mostrando desvio de impostos. No total, Marcelo havia sonegado mais de 2 milhões de reais nos últimos 8 anos. No 20º dia, Flávia havia perdido 9 quilos.
Seus músculos doíam constantemente. Suas mãos tinham calos de tanto digitar investigações e relatórios. Dormia 4 horas por noite, mas pela primeira vez em anos sentia-se viva. Ela olhou-se no espelho. Os traços do rosto estavam mais definidos, a postura mais ereta. Mas a maior mudança estava nos olhos. Havia fogo ali. No 22º dia, aconteceu algo que Flávia não esperava. Uma mulher a abordou na saída da academia. Você é a Flávia do vídeo, não é? A garçonete que o Marcelo humilhou. Flávia parou. Sim, sou eu. A mulher tinha cerca de 40 anos, loira, elegante, mas com uma tristeza profunda nos olhos. Meu nome é Patrícia Almeida. Fui modelo para a MS Fashion há 4 anos. Ele me assediou sexualmente. Quando recusei, inventou mentiras sobre mim na indústria da moda. Destruiu minha carreira. Hoje não consigo mais trabalho em lugar nenhum. Flávia sentiu a raiva queimar mais forte. Você tem provas? Patrícia abriu a bolsa e tirou um envelope. Mensagens de texto, e-mails, fotos que ele me mandou. Tudo que eu guardei, mas nunca tive coragem de usar. Agora você tem, Flávia disse pegando o envelope. Porque nos próximos 8 dias, esse homem vai pagar por tudo. No 25º dia, Flávia havia perdido 11 quilos. Experimentou uma roupa que não vestia há anos e ficou surpresa ao ver que cabia. Mas a verdadeira vitória estava na maleta que agora carregava. 37 páginas de documentos, depoimentos de 11 vítimas, provas de sonegação fiscal, provas de assédio moral e sexual, comprovantes de demissões ilegais, tudo organizado, catalogado, preparado. Faltavam 5 dias para o evento, onde Marcelo esperava que ela voltasse. Mas Flávia sabia que precisava de mais uma coisa: garantir que a exposição seria pública demais para ser abafada. Foi quando ligou para Mariana Campos, jornalista investigativa do principal jornal de São Paulo. Mariana tinha uma coluna semanal que expunha crimes de colarinho branco. Mariana Campos. A voz atendeu após 2 toques. Meu nome é Flávia Maria. Você viu o vídeo que viralizou há algumas semanas? O empresário Marcelo Siqueira me humilhando publicamente? Vi sim. 500 mil de visualizações. Por que está me ligando? Porque em 5 dias eu volto ao evento dele e vou fazer mais do que caber em um vestido. Vou expor 8 anos de crimes. Houve uma pausa. Que tipo de crimes? Sonegação fiscal de mais de 2 milhões de reais, assédio sexual de pelo menos 6 mulheres, demissões ilegais, assédio moral sistemático, e tenho provas de tudo. O silêncio durou 10 segundos. Onde você está agora? Elas se encontraram em menos de 1 hora. Mariana chegou com um gravador, um fotógrafo e uma advogada especializada em direito trabalhista. Durante 3 horas, Flávia apresentou cada peça do quebra-cabeça. Os olhos de Mariana brilhavam com aquele brilho que jornalistas investigativos têm quando encontram a história da carreira. Isso vai destruir ele completamente, Mariana disse. Você entende isso? Eu conto com isso, Flávia respondeu. E você entende que ele vai tentar destruir você de volta? Que vai usar todo o recurso que tem para desacreditá-la? Flávia pensou na mãe que quase perdeu, nos sonhos que abandonou, nos 8 anos que viveu como fantasma. Ele já tentou me destruir. Agora é minha vez. Mariana sorriu. Era o tipo de sorriso que carregava promessas perigosas. Então, vamos fazer isso direito. No dia do evento, vou posicionar 3 câmeras escondidas no salão. Vou ter 2 repórteres infiltrados entre os convidados. E, no momento em que você der o sinal, publicamos a matéria completa no site do jornal e nas redes sociais. Ao mesmo tempo, projetamos as provas principais nas telas do evento. E a polícia? A advogada que acompanhava Mariana se pronunciou. Com as provas que você reuniu, o Ministério Público vai ter mandado de prisão pronto.
Posso coordenar para que estejam de prontidão do lado de fora do hotel. Flávia sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era alegria, era justiça tomando forma. No 28º dia, ela acordou às 3 da manhã. Não conseguia dormir. Em 2 dias, tudo mudaria. Foi até o espelho. A mulher que a encarava de volta era quase irreconhecível. 12 quilos mais leve. Pele cuidada com produtos baratos, mas eficientes, que aprendeu a usar em tutoriais do YouTube. Cabelo cortado e tratado, um favor de uma ex-colega de faculdade que tinha salão na Zona Leste. Mas não era apenas a aparência física, era o olhar. Havia determinação ali. Havia poder. No 29º dia, Flávia foi com a mãe até o galpão da Mocidade Alegre. Dona Carmen tinha guardado o vestido dourado que Marcelo havia prometido. Não o original de R$90 mil, mas um que ela mesma havia costurado, usando as habilidades de décadas, criando fantasias de carnaval. Era quase idêntico ao original. Tecido dourado brilhante, caimento sereia e aplicações de pedrarias que Dona Carmen havia feito à mão durante 150 horas de trabalho nas últimas 3 semanas. Flávia experimentou e, pela primeira vez, permitiu-se sentir bonita. O zíper fechou perfeitamente. O vestido abraçava cada curva do corpo transformado, e quando ela se olhou no espelho, não viu mais a garçonete humilhada. Viu uma guerreira preparada para a batalha. Amanhã, mãe, Flávia disse com a voz firme, amanhã ele descobre quem eu realmente sou. Dona Carmen ajustou a barra do vestido e sorriu. Ele já descobriu, filha, só ainda não sabe. O dia 30 amanheceu com um céu limpo sobre São Paulo. Flávia acordou às 5 da manhã como havia feito nos últimos 29 dias. Mas desta vez não foi para a academia, foi para o espelho. A transformação era inegável. 13 quilos perdidos, músculos definidos nos braços e pernas, cintura marcada, rosto com traços mais finos, pele com brilho saudável, cabelo com corte moderno e hidratação profissional que a mãe de uma ex-colega de faculdade havia feito como favor. Mas Flávia sabia que a aparência era apenas a parte visível da vingança. O verdadeiro poder estava na maleta ao lado da cama. Às 9 da manhã o telefone tocou. Era Roberto Andrade, o ex-contador. Flávia, precisamos conversar. Pessoalmente, agora. 1 hora depois, ela estava sentada no mesmo café na Avenida Paulista, onde haviam se encontrado antes. Roberto parecia mais velho, mais cansado. As mãos tremiam ao redor da xícara de café. Tem algo que eu não te contei. Ele começou sem rodeios. Algo que pode mudar tudo hoje à noite. O estômago de Flávia se apertou. O que é? Marcelo tem um cofre no escritório particular dele, dentro da boutique principal na Oscar Freire. É onde ele guarda os documentos realmente comprometedores, coisas que nem eu tive acesso quando trabalhava para ele. Que tipo de documentos? Roberto baixou a voz, embora não houvesse ninguém perto. Fotos comprometedoras que usa para chantagem. Contratos de silêncio originais com mulheres que ele assediou. Registros de pagamentos para autoridades. Tudo que poderia acabar com ele de vez. Como você sabe disso? Porque fui contador dele por 6 anos. Vi quando ele chegava nervoso do escritório segurando envelopes pardos. E uma vez, há uns 3 anos, ele bebeu demais após um jantar e me pediu para buscar documentos naquele cofre. Vi o que tinha lá dentro. Vi coisas que me deram pesadelos. Por que está me contando isso agora? Porque preciso que você entenda o tipo de homem que está enfrentando. Marcelo Siqueira não é apenas um empresário arrogante. Ele é perigoso, tem conexões reais. E se você o expuser hoje à noite usando apenas o que já tem, ele vai usar tudo que está naquele cofre para se defender. Vai queimar pessoas, vai chantagear autoridades, vai fazer o que for necessário para sair ileso. Flávia sentiu um calafrio. Você está sugerindo o que exatamente? Roberto colocou um pequeno papel sobre a mesa. Nele, uma sequência de 6 números escritos à mão.
A combinação do cofre. Eu a memorizei naquela noite há 3 anos. Nunca esqueci. Sempre soube que um dia poderia precisar. Roberto, isso é invasão. É crime. Sim, é. Ele segurou a mão dela com firmeza. Mas pense bem. Com o que você tem agora, talvez consiga arranhar a reputação dele. Talvez até gere uma investigação. Mas com o que está naquele cofre, você acaba com ele definitivamente. Sem volta. Sem chance de se reconstruir. Flávia olhou para o papel. 6 dígitos em caneta azul. Como eu entraria lá? A boutique tem segurança? Não hoje. No dia do grande evento, toda a equipe de segurança fica no Palácio Tangará. A loja fecha às 6 da tarde e fica vazia até o dia seguinte. Apenas uma câmera na entrada principal, mas você pode evitar usando a porta dos fundos, onde as entregas são feitas. Eu tenho cópia da chave. Ele colocou uma pequena chave prateada sobre a mesa, ao lado do papel. Você planejou isso há quanto tempo? Desde o dia em que ele me demitiu sem justa causa, após 6 anos de trabalho leal. Mas eu nunca tive coragem, nunca tive motivo forte o suficiente, até você aparecer. Flávia pegou o papel e a chave. Os dedos tremiam. Se eu for pega, você não vai ser pega. A loja fica vazia das 6 da tarde às 6 da manhã. O evento começa às 8. Você tem 2 horas de janela. Entre, pegue o que precisa, saia. Nada é simples assim. Você está certa. Nada é. Mas eu vou estar do lado de fora, no carro, esperando. Se algo der errado, você me liga e eu te busco. Você não está sozinha nisso. Flávia olhou para o papel novamente. Depois para Roberto. O homem tinha lágrimas nos olhos. Ele destruiu minha vida. Roberto disse com a voz embargada. Me tirou minha dignidade. Fez minha família passar vergonha e fez isso com dezenas de outras pessoas. Você tem a chance de pará-lo de verdade, não apenas arranhar, parar definitivamente. Flávia dobrou o papel e guardou junto com a chave no bolso da calça jeans. Se eu fizer isso, não há volta. Não há volta de qualquer jeito. No momento em que você aceitou aquele desafio ridículo dele, 30 dias atrás, não há mais volta. Você só está escolhendo se vai destruí-lo pela metade ou completamente. Às 5 da tarde, Flávia estava parada em frente à boutique principal da MS Fashion na Oscar Freire. A fachada era impecável, vidro espelhado, letreiro dourado, manequins exibindo roupas que custavam o salário anual de uma família inteira. A rua estava movimentada. Carros passavam, pessoas caminhavam. Ela precisava esperar o momento certo. Às 5h45, a última funcionária saiu pela porta da frente, trancou e foi embora. A rua começou a esvaziar com o crepúsculo se aproximando. Às 6h05, Flávia caminhou até o beco lateral. A porta dos fundos era discreta, pintada da mesma cor da parede. A chave que Roberto havia dado entrou perfeitamente na fechadura. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Girou a chave. A porta se abriu com um clique suave. Respirou fundo e entrou. O interior da loja estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da rua através das vitrines. Flávia ligou a lanterna do celular e começou a caminhar em direção aos fundos, onde ficava o escritório particular de Marcelo. Cada passo parecia ecoar como um trovão. As mãos suavam, mas ela continuou, porque não havia mais volta. O escritório era exatamente como Roberto havia descrito. Mesa de mogno no centro, estantes com livros de design que provavelmente nunca foram abertos. Na parede, diplomas e fotos com celebridades e influenciadores digitais famosos. Atrás da mesa, escondido por um quadro grande de uma modelo em preto e branco, estava o cofre, exatamente onde Roberto disse que estaria. Flávia afastou o quadro com cuidado. Era pesado. Revelou o cofre digital embutido na parede. Pegou o papel com a combinação do bolso. 6 dígitos, um 50788. Digitou o primeiro número, depois o segundo. O coração disparado. Terceiro.
Quarto. Quinto. Uma pausa. E se Roberto tivesse errado? E se Marcelo tivesse mudado a senha? Sexto dígito. Um bip eletrônico. Depois, um clique metálico. A porta do cofre se abriu. Flávia soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Iluminou o interior com a lanterna do celular. O que viu fez o estômago revirar. O cofre estava repleto. Envelopes pardos empilhados. Pastas organizadas por cores. E uma caixa de metal menor dentro. Começou pelos envelopes. O primeiro continha fotos. Fotos comprometedoras de um homem mais velho que Flávia reconheceu vagamente como político da cidade, em situações íntimas com uma mulher muito jovem. No verso de uma das fotos, anotações à mão: Deputado Ferreira, voto favorável. Isenção fiscal, MS Fashion, chantagem pura. O segundo envelope tinha documentos bancários, transferências de valores altos para contas em paraísos fiscais, Bahamas, Ilhas Cayman, Suíça, valores que ultrapassavam facilmente 3 milhões de reais. O terceiro envelope fez Flávia parar de respirar. Eram contratos, acordos de confidencialidade. Cada um assinado por uma mulher diferente, cada um seguido de um comprovante de transferência bancária. Os valores variavam entre 30 mil e 200 mil reais. Flávia contou rapidamente. 14 contratos. 14 mulheres que Marcelo havia pago para silenciar. As pastas coloridas continham ainda mais. Uma vermelha com notas fiscais falsas. Uma azul com contratos de obras superfaturadas e anotações sobre propinas. Uma verde com e-mails impressos discutindo esquemas de lavagem de dinheiro. Mas foi a caixa de metal que mudou tudo. Abriu com as mãos trêmulas. Dentro, um pendrive e um caderno preto de capa dura. Pegou o caderno primeiro e começou a folhear. Eram anotações pessoais de Marcelo. Uma espécie de diário onde ele documentava os negócios sujos, página após página de confissões escritas à própria mão, nomes de pessoas que havia subornado, detalhes de como manipulava licitações, estratégias para intimidar funcionárias. E na última página, algo que fez o sangue de Flávia gelar. Flávia Maria, garçonete, perfeita para o show do dia 30. Gorda, feia, invisível. Exatamente o tipo que a plateia adora ver humilhada. Vou transformá-la em piada viral. Boa publicidade para a marca. Quanto mais ela sofrer, mais visualizações. Quanto mais visualizações, mais vendas. Ele tinha planejado. Não foi impulso. Não foi piada espontânea. Marcelo Siqueira havia escolhido Flávia deliberadamente como instrumento de marketing. A humilhação havia sido calculada. As lágrimas queimaram, mas ela não as deixou cair. Não agora. Fotografou cada página do caderno com o celular. Depois pegou o pendrive e guardou no bolso junto com os documentos mais comprometedores. 20 minutos. Estava ali dentro há 20 minutos. Precisava sair. Reorganizou tudo no cofre para parecer intocado. Fechou a porta. Colocou o quadro de volta, apagou qualquer rastro. Estava prestes a sair quando ouviu vozes vindas da entrada principal da loja. Esqueci minha carteira no escritório. Preciso pegar rápido antes do evento. Era a voz de Marcelo. O terror percorreu o corpo como onda gelada. Ela estava presa. Se ele entrasse agora, a encontraria ali, com documentos roubados, com provas de invasão. Tudo ruiria. Pensou rápido. A janela do escritório dava para o beco. Era alta, mas não impossível. Correu até lá. Destrancou. Empurrou. A janela abriu com um rangido. As vozes se aproximavam no corredor. Jogou a mochila primeiro. Depois impulsionou o corpo pela abertura. Foi desajeitado. Desesperado. O ombro bateu no batente. Pontada de dor aguda. Mas conseguiu passar. Caiu do outro lado no chão de concreto do beco. 2 metros de queda. Dor subiu pelo tornozelo esquerdo, mas a adrenalina era mais forte. Levantou. Pegou a mochila. Correu. Dentro da loja, ouviu Marcelo entrando no escritório.
Que estranho. A janela está aberta, mas ela já estava longe, desaparecendo entre as sombras do beco. 3 quarteirões depois, parou para respirar. As mãos ainda tremiam violentamente. O tornozelo latejava, mas no bolso, pesado como chumbo e precioso como ouro, estava o pendrive. Pegou o celular e ligou para Mariana Campos. Consegui, ela disse ofegante. Consegui tudo. Você não vai acreditar no que ele tinha escondido. Onde você está? Indo para casa me arrumar. O evento começa em 2 horas. Flávia, você está bem? Sua voz está... Estou ótima. E pela primeira vez em 30 dias acreditou nisso. Hoje à noite, Mariana, Marcelo Siqueira descobre o que acontece quando você subestima a mulher errada. Desligou e continuou caminhando. O sol havia se posto. A cidade acendia as luzes e Flávia Maria caminhava em direção ao destino final. Uma batalha que ela já havia vencido. Marcelo só ainda não sabia. 7 da noite. Flávia estava no pequeno apartamento que dividia com uma prima em Brasilândia. O vestido dourado que a mãe havia costurado pendia no cabide, brilhando sob a luz do quarto como uma armadura de guerra. Mas antes de vestir a armadura, havia trabalho a fazer. Mariana Campos chegou acompanhada de 2 técnicos carregando equipamento de filmagem. Temos 1 hora para revisar tudo e preparar a apresentação, ela disse abrindo o laptop sobre a mesa pequena da sala. Flávia conectou o pendrive que havia roubado do cofre. O que apareceu na tela fez até Mariana, que já havia visto de tudo em 15 anos de jornalismo investigativo, segurar a respiração. Pastas organizadas por ano, de 2017 até 2025. Cada uma contendo centenas de arquivos. Notas fiscais falsas, contratos fraudulentos, comprovantes de propina, acordos de silêncio. Meu Deus, Mariana sussurrou. Isso é evidência de crimes que podem render décadas de prisão. Trabalharam rápido. Mariana selecionou os documentos mais impactantes visualmente. Aqueles que mesmo pessoas sem conhecimento jurídico entenderiam imediatamente. Fotos das transferências bancárias com valores na casa dos milhões. Páginas do caderno manuscrito confessando propinas. Os 14 contratos de silêncio. E a página onde Marcelo planejava a humilhação de Flávia como estratégia de marketing. Isso vai ser projetado em telões de 5 metros, Mariana explicou, organizando a apresentação. Impossível de ignorar, impossível de negar. Um dos técnicos estava em videochamada com a equipe já posicionada no Palácio Tangará. Temos 3 câmeras escondidas instaladas. Uma na entrada, uma lateral ao palco, uma no fundo do salão. 2 repórteres infiltrados como convidados. E a equipe técnica do hotel já foi, digamos, convencida a nos dar acesso aos controles dos telões. Convencida como? Flávia perguntou. Mariana sorriu. Digamos que quando você mostra para um técnico que o patrão do evento está envolvido em crimes federais, a lealdade corporativa desaparece rapidamente. Às 7h40, Flávia entrou no banheiro para se arrumar. A maquiagem era simples, mas eficiente. Tutoriais do YouTube haviam sido seus professores durante as últimas semanas. Base leve, sombra discreta, batom nude. O cabelo que ela mesma havia escovado caía em ondas suaves sobre os ombros. E então o vestido. O vestido dourado que a mãe havia costurado com as próprias mãos durante 150 horas de trabalho. Tecido brilhante, caimento sereia, pedrarias aplicadas uma a uma. Não era o vestido original de Marcelo, mas era melhor, porque cada ponto havia sido dado com amor, com esperança, com a força de 2 mulheres que se recusavam a ser invisíveis. Flávia vestiu, o tecido deslizou pelo corpo transformado. O zíper subiu sem resistência. Quando se olhou no espelho de corpo inteiro, ficou sem ar. A mulher que olhava de volta não era mais a garçonete humilhada. Era uma guerreira dourada, pronta para a batalha final.
Você está linda, disse Dona Carmen da porta do banheiro, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua avó estaria tão orgulhosa. Mãe, Flávia segurou as mãos dela. Nada disso seria possível sem você. Eu só te dei as ferramentas, filha. Você construiu a vingança. Às 8h10, o carro de Mariana parou na entrada lateral do Palácio Tangará. Flávia desceu. O vestido dourado brilhava sob as luzes da fachada do hotel. Alguns seguranças a olharam, mas ela passou direto, o convite falso que Mariana havia conseguido na mão. Dentro do hotel, os corredores luxuosos levavam ao grande salão. Flávia podia ouvir a música, o burburinho das conversas, o tilintar de taças de cristal. O mesmo ambiente onde 30 dias atrás ela havia sido destruída. Mariana a encontrou perto da entrada. Está pronta? Nasci pronta. O plano é o seguinte, você entra. Marcelo inevitavelmente vai fazer algum show porque é o tipo de homem que precisa de plateia. Quando ele terminar, você sobe ao palco, pega o microfone e dá o sinal. Que sinal? Apenas diga a palavra verdade. Quando disser essa palavra, a equipe técnica assume os telões e começamos a projeção. E a polícia? O delegado Mendes está posicionado do lado de fora com 6 viaturas. No momento em que as provas forem públicas, eles entram. Marcelo não vai sair desse hotel a não ser em algemas. Flávia respirou fundo. E se algo der errado? Mariana segurou o rosto dela com as 2 mãos. Flávia, você invadiu o escritório de um homem perigoso, roubou provas de crimes federais, emagreceu 13 quilos em 1 mês. E está prestes a confrontá-lo na frente da elite de São Paulo. Se algo pudesse dar errado, já teria dado. Você já venceu. Agora é só finalizar. 8h15. As portas do salão se abriram. Flávia Maria entrou. O efeito foi imediato. Conversas pararam no meio. Cabeças viraram como dominós. Sussurros explodiram como fogos de artifício. A garçonete, que havia sido humilhada publicamente 30 dias atrás, estava ali, transformada, usando um vestido dourado que abraçava cada curva de um corpo esculpido por determinação e raiva. Marcelo Siqueira estava no centro do salão, cercado por admiradores. Quando a viu, o sorriso congelou no rosto. Por uma fração de segundo, Flávia viu algo que nunca havia visto naquele rosto arrogante. Medo, mas ele se recuperou rápido. O sorriso voltou, agora ainda maior, mais performático. Bateu palmas, chamando a atenção de todos. Senhoras e senhores, a voz ecoou pelo salão. Parece que temos uma convidada especial. Flávia Maria, a mulher que aceitou meu desafio. Aplausos educados, alguns genuínos, outros claramente constrangidos. Marcelo caminhou em direção a ela, passos medidos. Sorriso de predador. Eu admito, Flávia, você me surpreendeu. Realmente emagreceu. Realmente cabe no vestido. Virou-se para a plateia. Então, segundo minha palavra, eu deveria te dar o vestido agora, não é mesmo? Risadas nervosas. Mas vejam bem, ele se aproximou mais, a voz baixando para um tom de falsa intimidade que ainda era captado pelos microfones. Isso foi apenas uma brincadeira. Você entende, não é? Uma piada para animar o evento. Eu nunca realmente... Eu entendo, Flávia o interrompeu. Sua voz era calma, mas carregava um peso que fez o salão inteiro silenciar. Marcelo piscou, surpreso. Entendo que foi uma piada. Flávia continuou caminhando em direção ao palco. Entendo que você me usou para entretenimento. Entendo que calculou minha humilhação como estratégia de marketing. Subiu os degraus do palco. Marcelo ficou parado no chão, a expressão começando a rachar. Mas sabe o que você não entendeu, Marcelo? Flávia pegou o microfone do pedestal. Você não entendeu que subestimar uma mulher é o erro mais caro que um homem pode cometer. Olhou diretamente para as câmeras escondidas e disse a palavra. Verdade. A palavra ainda ecoava pelo salão quando os telões de LED se acenderam. 5 metros de altura, impossíveis de ignorar. A primeira imagem, uma página do caderno manuscrito de Marcelo Siqueira.
ampliada para que cada letra fosse perfeitamente legível. Flávia Maria, garçonete, perfeita para o show do dia 30. Gorda, feia, invisível. Exatamente o tipo que a plateia adora ver humilhada. Vou transformá-la em piada viral. Boa publicidade para a marca. O silêncio que caiu sobre o salão foi ensurdecedor. Marcelo olhou para os telões, depois para Flávia, depois novamente para os telões. O rosto passou do bronzeado saudável para uma palidez cadavérica em segundos. Isso é falsificado! Ele gritou, tentando subir ao palco. Alguém desligue isso! Desligue agora! Mas ninguém se moveu. Todos estavam hipnotizados pelas imagens que surgiam em sucessão nos telões. A segunda imagem: transferências bancárias. Milhões de reais para contas em paraísos fiscais. Datas, valores, nomes de empresas de fachada. A terceira, os 14 contratos de confidencialidade. Nomes de mulheres riscados para proteger identidade. Mas os valores pagos destacados em vermelho: 30 mil, 50 mil, 80 mil, 120 mil, 200 mil, 14 mulheres. A voz de Flávia soou pelo sistema de som. Clara, firme. 14 mulheres que Marcelo Siqueira assediou sexualmente e depois pagou para silenciar. Algumas trabalhavam para ele. Outras eram fornecedoras. Algumas apenas tiveram o azar de cruzar o caminho dele. A quarta imagem, fotos do deputado Ferreira em situação comprometedora. A anotação no verso: voto favorável, isenção fiscal, MS Fashion, chantagem. Flávia continuou. Marcelo Siqueira usa informações comprometedoras de autoridades públicas para conseguir favores. Esse deputado não é o único. Há outros 2 políticos neste pendrive. Todos chantageados, todos controlados. Murmúrios explodiram pelo salão. Alguns convidados já pegavam os celulares, filmando, fotografando. A notícia se espalhando em tempo real. Marcelo finalmente conseguiu subir ao palco. Tentou arrancar o microfone da mão de Flávia, mas ela se afastou. Você invadiu minha propriedade, ele gritou, o rosto vermelho de raiva. Roubou documentos privados. Isso é crime. Você vai presa. Sim, Marcelo. É crime, Flávia não se intimidou, assim como é crime sonegar mais de 2 milhões de reais em impostos. Assim como é crime lavar dinheiro através de empresas de fachada. Assim como é crime assédio sexual. Assim como é crime chantagem de autoridades públicas. A quinta imagem surgiu. Notas fiscais falsas, centenas delas, organizadas por ano. 8 anos de sonegação fiscal documentada. Flávia continuou, a voz crescendo em intensidade. Marcelo Siqueira construiu um império em cima de crimes, roubou dos cofres públicos, destruiu vidas de mulheres vulneráveis, comprou autoridades e fez tudo isso se escondendo atrás de ternos caros e sorrisos bonitos. Desliguem isso, Marcelo berrou para a equipe técnica, mas os técnicos com instruções claras de Mariana não se moveram. A sexta imagem, e-mails discutindo esquemas de superfaturamento em obras, valores desviados, propinas calculadas em planilhas. E então, a sétima, a mais devastadora, um vídeo. A gravação era de celular, qualidade razoável, mas o áudio era cristalino. Marcelo em seu escritório, conversando com outro homem sobre como resolver uma funcionária que havia ameaçado denunciá-lo. Oferece 50 mil. Se ela não aceitar, destruímos ela. Tenho contatos na mídia. Plantamos histórias. Dizemos que ela roubou da empresa, que tinha problemas mentais, o padrão. Sabe como funciona. A voz era inconfundivelmente dele. O salão explodiu. Gritos de indignação. Mulheres chorando. Homens exigindo explicações. Convidados se levantando e caminhando em direção às saídas. Isso foi tirado de contexto.
Marcelo tentou argumentar, mas a voz estava sendo engolida pelo caos. Vocês não entendem. Eu posso explicar. Não precisa explicar para nós, Flávia disse, apontando para a entrada principal do salão. As portas se abriram. O delegado Mendes entrou, seguido por 8 policiais uniformizados. Atrás deles, Mariana Campos com uma câmera profissional, filmando cada segundo. Marcelo Siqueira, a voz do delegado cortou o tumulto. Você está preso por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, assédio sexual, corrupção de funcionários públicos e chantagem. Você tem direito a permanecer em silêncio. Marcelo recuou, tropeçando nos próprios pés. O rosto era uma máscara de descrença. Vocês não podem. Eu tenho advogados. Eu conheço pessoas. As pessoas que você conhecia acabaram de ver todas as provas dos seus crimes sendo transmitidas ao vivo para 5.000 espectadores online, Mariana disse, o microfone captando cada palavra. E para mais de 1.000 pessoas neste salão. Seus advogados podem ser bons, Marcelo, mas não são mágicos. 2 policiais avançaram. Marcelo tentou correr, mas tropeçou no próprio terno caro e caiu de joelhos no palco. As algemas tilintaram enquanto eram fechadas nos pulsos dele. Isso é um erro, ele gritou enquanto era erguido. Flávia, você vai pagar por isso. Você me ouviu? Vai pagar. Mas Flávia apenas ficou ali, no centro do palco, assistindo enquanto o homem que a havia humilhado 30 dias atrás era arrastado em algemas. O salão inteiro estava em pé. Alguns filmavam, outros choravam. Alguns aplaudiam. E então uma mulher começou a bater palmas, depois outra e outra. O aplauso começou tímido, mas cresceu. Cresceu até encher todo o salão. Não era para Marcelo, era para Flávia. Juliana Tavares estava nas primeiras filas, lágrimas escorrendo pelo rosto, aplaudindo com força. Ao lado dela, Patrícia Almeida. E atrás, outras mulheres que Flávia reconheceu dos depoimentos. Todas ali, todas finalmente livres. Mariana subiu ao palco e abraçou Flávia. Você conseguiu. Meu Deus, você realmente conseguiu. Flávia olhou para os telões onde ainda rodavam as provas. Olhou para as câmeras que transmitiam tudo ao vivo. Olhou para as mulheres que finalmente podiam respirar. E pela primeira vez em 30 dias deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de dor. Eram de liberdade. 6 meses depois, o ateliê ficava em um sobrado reformado no bairro da Bela Vista, a poucos quarteirões da Avenida Paulista. A placa na entrada era simples, elegante. Ateliê Flávia Maria. Moda e liberdade. Flávia estava debruçada sobre a mesa de corte, ajustando o molde de um vestido de festa, quando a campainha tocou. Era Juliana Tavares, agora sua sócia e gerente administrativa. Chegou, Juliana disse com os olhos brilhando. O último pedido da coleção. Caminharam até a sala de exposição, onde sobre um manequim iluminado estava o vestido, não o que Flávia havia usado naquela noite no Palácio Tangará. Aquele estava guardado em local seguro. Este era a versão aperfeiçoada, que seria leiloada no evento beneficente desta noite. Ainda consigo sentir tudo quando olho para ele, Flávia disse, tocando o tecido suavemente. É por isso que ele vale tanto, Juliana respondeu. Não é apenas um vestido, é um símbolo, e era mesmo. Nos 6 meses, desde a prisão de Marcelo, a história de Flávia havia se tornado viral, não apenas em São Paulo, mas nacionalmente. A garçonete que havia destruído um império de corrupção, a mulher que transformou humilhação em justiça. O julgamento de Marcelo havia sido rápido. Com as provas que Flávia forneceu, todas validadas por perícia forense, a promotoria construiu um caso inabalável. 8 anos de crimes documentados, 14 mulheres que finalmente puderam testemunhar sem medo, autoridades que foram forçadas a admitir a chantagem. A sentença, 19 anos de prisão, perda total de bens, falência completa da MS Fashion.
Marcelo Siqueira, que um dia foi um dos empresários mais promissores de São Paulo, agora era apenas o detento número 5.342 da penitenciária de Tremembé. Você já decidiu para onde vai o dinheiro do leilão? Juliana perguntou. Já. Metade para o Fundo de Bolsas de Estudo para Mulheres de Baixa Renda no curso de moda. A outra metade para a ONG, que apoia vítimas de assédio no trabalho. O celular de Flávia vibrou. Mensagem de Mariana Campos. Matéria saiu. Primeira página. Você vai amar. Flávia abriu o link. A manchete do principal jornal de São Paulo estampava: de garçonete a empresária. O renascimento de Flávia Maria. A matéria contava toda a trajetória, a humilhação pública, os 30 dias de transformação, a investigação solitária, a queda de Marcelo, e agora, 6 meses depois, o ateliê que já empregava 20 pessoas, todas mulheres, muitas delas ex-funcionárias de Marcelo ou vítimas de assédio em outras empresas. O telefone não parou de tocar hoje, disse Patrícia Almeida, que havia se juntado ao ateliê como diretora de criação. 5 lojas no Rio querem vender nossa coleção. Uma revista nacional quer fazer matéria de capa. Ela fez uma pausa dramática. E a Vogue Brasil pediu uma entrevista. Flávia riu. Não o riso tímido de quem tem medo de ocupar espaço, mas o riso pleno de quem finalmente encontrou o próprio lugar no mundo. Às 7 da noite, o salão do Centro Cultural São Paulo estava lotado. Não era o Palácio Tangará. Flávia havia escolhido deliberadamente um espaço mais democrático, acessível, mas estava igualmente elegante, decorado com peças das próprias alunas bolsistas do curso de moda. O leilão do vestido dourado seria o evento final da noite. Flávia subiu ao palco, o mesmo tipo de palco onde 6 meses atrás havia visto Marcelo ser preso. Mas agora as luzes eram diferentes, a energia era diferente, tudo era diferente. Boa noite, ela começou, e o salão silenciou. Há 6 meses eu estava no Palácio Tangará usando este vestido, vivendo o melhor e o pior momento da minha vida simultaneamente. Fez uma pausa, olhando para as pessoas, tantos rostos conhecidos. As 14 mulheres que haviam assinado acordos de confidencialidade com Marcelo estavam ali. Roberto Andrade, que havia fornecido a combinação do cofre. Mariana, que havia tornado tudo público. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo, se valeu a pena, se o preço foi alto demais. Flávia sorriu. A resposta é não. Não me arrependo nem um segundo, porque aprendi algo fundamental. Vingança não é sobre destruir quem te machucou. Vingança verdadeira é reconstruir a própria vida de forma tão completa, tão radiante, que a pessoa que tentou te apagar seja forçada a assistir você brilhar. Aplausos explodiram. Este vestido, ela apontou para o manequim ao lado, foi usado na noite em que um império criminoso caiu. Mas não quero que ele seja lembrado por isso. Quero que seja lembrado pelo que representa. A capacidade de qualquer mulher de se reerguer, de lutar, de vencer. O leilão começou. Valor inicial, R$20.000. Em 5 minutos, chegou a 100 mil. Depois 200. Depois 400. O lance final veio de uma mulher no fundo do salão. Uma mulher que Flávia reconheceu de uma das fotos dos contratos de confidencialidade. R$500.000. Ela gritou com a voz firme. Silêncio. Vendido, o leiloeiro anunciou. A mulher subiu ao palco para buscar o vestido. Quando chegou perto de Flávia, sussurrou. Obrigada por ter a coragem que eu não tive. Flávia a abraçou. A coragem sempre esteve em você. Eu apenas acendi o pavio. Quando o evento terminou e o salão começou a esvaziar, Flávia ficou sozinha por um momento no palco. Olhou para o espaço vazio onde o vestido dourado havia estado. Pensou na mãe que quase perdeu,
nos 8 anos que viveu como fantasma, na humilhação que quase a destruiu, e em como tudo isso, de alguma forma torta e dolorosa, havia sido necessário para chegar até ali. O celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Abriu com o coração apertado, mas não era ameaça, era de uma das alunas bolsistas do fundo que ela havia criado. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Vou me formar em design graças a você. Um dia vou fazer por outras mulheres o que você fez por mim. Flávia guardou o celular e caminhou em direção à saída. Do lado de fora, São Paulo brilhava sob o céu estrelado. A mesma cidade onde ela havia sido invisível por tanto tempo. A mesma cidade onde agora o nome dela era sinônimo de resistência. Respirou fundo o ar da noite e sorriu, porque no final Marcelo tinha razão sobre uma coisa. Aquela aposta havia mudado tudo, só não da forma que ele imaginava. Ele apostou que ela jamais caberia no vestido, e ela provou que nunca precisou caber em molde nenhum, porque a verdadeira vitória não era destruir quem a machucou. Era criar um mundo onde nenhuma outra mulher precisaria passar pelo que ela passou. E esse mundo, Flávia Maria estava construindo. Um ponto, uma costura, uma vida transformada por vez. E aí, o que você achou dessa história? Flávia transformou humilhação em justiça. Marcelo apostou que ela jamais caberia no vestido. Ele perdeu tudo. Ela reconstruiu a vida. A verdadeira vingança não é destruir quem te machucou. É brilhar tão forte que eles sejam forçados a te assistir voar. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta de onde você está assistindo. Qual foi o momento mais impactante para você? Aqui no canal temos muitas histórias de superação e justiça. Te vejo no próximo vídeo.